Os Cavaleiros Templários foram uma organização de cristãos que durante a Idade Média tinha um único objetivo: proteger todos os europeus que iam visitar a Terra Santa. E você provavelmente deve conhecer eles como sendo os principais rivais da Ordem dos Assassinos no jogo Assassin's Creed. Mas acredite, eles foram bem mais que isso. Em 1099, durante as Cruzadas, os cristãos conseguiram tomar o controle da cidade de Jerusalém, que antes era um local muçulmano. E com isso, vários viajantes de toda a Europa Ocidental começaram a tentar ir até a Terra Santa. Só que vários grupos acabaram sendo assassinados por passarem por locais muçulmanos. E pensando nesse problema, um cavaleiro francês chamado Hugues de Payens, eu não tenho a menor ideia se eu falei o nome dele direito, criou uma ordem militar junto com 9 conhecidos e também parentes. Essa ordem se chamava os Pobres Soldados Seguidores de Cristo e do Templo de Salomão, e mais tarde esse nome ficaria bem mais curto, se chamando Cavaleiros Templários. E tendo o apoio de Baldwin II, que era o governante de Jerusalém, eles fizeram uma sede no monte do templo daquela cidade. Inclusive foi desse local que saiu o nome do grupo. Nesse momento, eles prometeram que protegeriam todos os visitantes cristãos da cidade de Jerusalém. Os Cavaleiros Templários fizeram um juramento de pobreza, obediência, castidade e de renúncia ao mundo, meio parecido com os monges. E como eles, esses cavaleiros é como se estivessem sempre escutando o chamado de Deus. Então eles tinham que estar sempre fazendo jejuns e vigílias. Era muito comum ver esses cavaleiros fazendo orações, principalmente para a Virgem Maria. Eles não podiam jogar, xingar, beber e eram obrigados a viverem em comunidades. Eles dormiam e comiam juntos. Porém, diferente de monges, eles não eram obrigados a ficarem presos no templo. E também não tinham que ficar lendo orações difíceis, até porque a maioria dos cavaleiros não sabia latim. A principal função deles era a luta. Conforme o tempo passava, as obrigações dos cavaleiros também mudavam. Agora, além de proteger os viajantes, eles teriam também que fazer uma defesa forte nas fronteiras dos estados cruzados da Terra Santa. Eles construíram castelos, abasteceram cidades importantes, participaram de batalhas, principalmente contra os muçulmanos, até a queda do Acre. E não o Acre do Brasil, viu? Mas sim a cidade lá de Israel. Seria mais ou menos o último território dos cristãos contra os muçulmanos. A força dos cavaleiros acabou sendo testada contra o sultão Saladino, após eles levarem uma baita surra na Batalha de Ati, onde vários templários acabaram sendo executados. Na metade do século XII, as estruturas e também regras da ordem foram estabelecidas. Quem mandava basicamente em tudo era o grão-mestre. Ele era um eleito vitalício e deveria trabalhar lá em Jerusalém. Os territórios dos templários eram divididos em províncias, e quem mandava nelas eram os comandantes provinciais. E cada uma das casas deles também tinha um chefe, que era chamado de preceptor. As reuniões que eles faziam normalmente eram usadas para tratar de assuntos que afetavam os templários ou também para eleger um mestre novo. Poderia ter uma reunião em cada província, em cada casa, por aí vai. Os templários originalmente foram divididos em 2 classes, os cavaleiros e os sargentos. Os irmãos cavaleiros vieram da aristocracia militar e foram treinados na arte do combate. Eles ficavam na liderança de elite na ordem. Eles serviam tanto os reis quanto os papas. Eram apenas os cavaleiros que usavam aquele traje característico dos templários, uma túnica branca com uma cruz vermelha. Os sargentos, ou também chamados de irmãos de serviço, eram de classes mais baixas e também formavam a maioria dos membros. A roupa deles era uma espécie de manto negro. A função deles era tanto de servo quanto de guerreiro. Os templários mais tarde também criariam uma terceira classe, que eram os capelães, que cuidavam da parte espiritual da coisa, como por exemplo os sacramentos. E apesar das mulheres não terem sido aceitas na ordem, dizem que existiu pelo menos um convento templário. Em um certo momento, a ordem acabou ganhando muita riqueza, isso porque os reis e grandes nobres da Europa
acabaram dando para eles muitos senhorios, terras e por aí vai. Chegou uma hora que os templários tinham propriedades espalhadas por toda a Europa Ocidental, pelo Mediterrâneo e também pela Terra Santa. Além disso, o depósito de tesouro deles e também o transporte, que era muito bom, fazia com que os reis e também os peregrinos olhassem eles como bons banqueiros. Isso, é claro, só aumentava ainda mais a ordem. Os rivais dos templários não eram a Ordem dos Assassinos, mas sim a Ordem dos Hospitalários, ou também chamado de a Ordem de Malta. No fim das contas, tem indícios que até tentaram juntar as duas, mas pelo que parece não deu muito certo. Apesar disso tudo, os muçulmanos retomaram Jerusalém e viraram a batalha, e com a queda do Acre, o último refúgio das cruzadas foi destruído. E como se não bastasse, os grandes líderes da época começaram a criticar os poderes e a realeza dos cavaleiros. Como eles haviam perdido para os muçulmanos, os templários formaram uma base de operação na cidade de Paris, onde o rei Felipe IV depois acabou derrubando a ordem, muito provavelmente porque eles se recusaram a emprestar dinheiro para ele. Bem galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo deixando o like ou dislike, de me seguirem nas minhas outras redes sociais e deixarem nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau.